Eu acho que todos vocês devem conhecer a história do Pinóquio. Só que a maioria deve se lembrar desse personagem como o boneco de madeira que não pode mentir, senão o nariz cresce. Contudo, o ponto central dessa história nunca foi a importância de dizer a verdade, mas sim a necessidade de sair da casa dos pais, romper com os fios que te ligam a eles para você poder se tornar uma pessoa real. Você mora com teus pais, mesmo tendo condições para poder morar sozinho? Então, continua assistindo, porque pode ser que você esteja vivendo a síndrome de Pinóquio e que isso esteja te impedindo de viver com autenticidade, extraindo tudo de bom que a vida pode te oferecer. E eu também vou te mostrar por que a justificativa de continuar na casa dos pais para cuidar deles pode ser um mecanismo sofisticado de auto-engano. Vamos nessa? Seguinte, quando um adulto continua morando com os pais, mesmo tendo condições reais para viver por conta própria, o que ele está fazendo nas entrelinhas é adiar a própria existência, porque é muito difícil uma pessoa atingir a individuação enquanto ela ainda está presa no ninho. E, ao contrário do que muita gente pensa, individuar não é ganhar bem, atingir a independência financeira e pagar boleto. É você deixar de ser um apêndice emocional do próximo e virar um indivíduo inteiro, com voz própria, escolhas próprias e responsabilidade sobre a sua própria vida. É aquele momento que o boneco corta os fios. Não porque ele odeia os pais, mas porque ele precisa se descobrir. Na psicologia junguiana, existe um arquétipo que define muito bem essas pessoas que se recusam a sair do ninho, mesmo tendo a capacidade para voar, o puera aeternus, ou, se você preferir, a criança eterna. O corpo cresce, o currículo cresce, o patrimônio cresce, mas a psique continua no ninho, protegida, amortecida, evitando qualquer coisa que exija responsabilidade total. E deixa eu ajustar um ponto importante aqui, porque isso costuma ser muito mal interpretado. Não é que essa pessoa não se relaciona com a totalidade da vida. O problema aqui é outro. Quando você mora com os pais, você não precisa lidar sozinho com as partes mais difíceis da vida adulta. As contas não são totalmente suas. A casa não depende só de você. As crises não caem 100% no seu colo. É como se o mundo viesse com filtro, com amortecedor. E isso cria uma ilusão perigosa, a sensação de maturidade sem prova de maturidade. Você se sente adulto, só que você nunca foi testado como adulto. Dá para se individuar nesse cenário? Se eu te dissesse que não, meu nariz ia crescer. Dá sim, só que é muito mais difícil. É a mesma coisa que você correr uma maratona carregando 150 quilos nas costas. Você pode até atingir a linha de chegada, mas o processo vai ser lento, cansativo, doloroso, porque essa permanência prolongada, ela costuma gerar 3 efeitos profundos e quase sempre invisíveis para quem está vivendo a situação. O primeiro é a inautenticidade. Sem perceber, você continua vivendo numa órbita que não é sua. Os teus horários, teus hábitos, tua energia psíquica ainda respondem a um território emocional que pertence à família. E é quase impossível você construir uma identidade autônoma quando não existe espaço físico e psicológico para isso. Você acha que escolhe, mas todas as suas escolhas acontecem no espaço que foi delimitado pelos outros. O segundo efeito é a diluição da identidade. Você continua ocupando o papel de filho, mesmo tendo idade e condições para ser o protagonista da sua própria vida. É que nem o Coisa, que só se sente importante quando ele é membro do Quarteto Fantástico. Fora desse contexto, ele fica totalmente perdido. Não porque ele seja fraco, mas porque ele permitiu que aquele contexto específico definisse a identidade dele. E aí vem o terceiro efeito, talvez o mais importante de todos. Você foge da dor necessária do crescimento. E crescer dói mesmo. É doloroso você entrar num apartamento vazio, olhar em volta e pensar assim: caraca, agora tudo depende de mim, né? Mas é exatamente esse tipo de dor que constrói maturidade, coragem, caráter e autonomia. Não existe atalho para isso. Carl Jung já dizia que o homem que se recusa a experimentar a vida precisa reprimir o próprio desejo de viver. Em outras palavras, ele comete uma espécie de suicídio de potencial. Agora, é quase certo que alguém vai aparecer com a seguinte pergunta: mas e quando a pessoa mora com os pais para cuidar deles? Isso não muda tudo? Muda o contexto, mas não muda o princípio. Cuidar dos pais é uma virtude e é importante retribuir os cuidados que eles te deram, quando você ainda não tinha capacidade para se virar sozinho. Mas isso não pode virar muleta emocional. Existe uma diferença enorme entre cuidado autônomo e fusão psicológica. O cuidado autônomo nasce da força. Você ajuda porque pode, porque se sustenta, porque tem vida própria.
A fusão psicológica vem do medo. Medo de sair, medo de decepcionar, medo de se sentir culpado, medo da própria liberdade. E o mais irônico disso tudo é que, muitas vezes, cuidar de longe é mais saudável do que cuidar de perto. Distância física cria fronteiras emocionais. Limites permitem uma relação adulta, de igual para igual. Você deixa de ser uma criança servindo os pais para virar um adulto que é capaz de se apoiar sem se anular. Verdade seja dita, na maioria das vezes, o que impede um adulto funcional de sair da casa dos pais é o medo. Medo de falhar, medo de sofrer, medo do silêncio, medo de descobrir quem ele é de verdade quando ninguém está olhando. E é exatamente isso que Jung, Maslow, Kierkegaard, Sartre, todos eles tentaram avisar de maneiras diferentes. Quando você fica devendo para a vida, em algum momento ela te cobra essa dívida com juros. Todo aquele potencial que não foi realizado vira ressentimento e a alma começa a adoecer. E a tua luz interior se apaga, porque ela só brilha para quem se move. Tá, João, mas e se o problema estiver nos meus pais, que não me deixam embora, que ficam apelando para culpa, drama e chantagem emocional? Isso pode acontecer, e não é novidade nenhuma. Na mitologia arturiana, por exemplo, o Percival foi criado pela mãe em total isolamento do mundo porque o marido e os outros filhos eram cavaleiros e todos eles morreram em campo de batalha. E ela não queria perder o filho que sobrou. Então, ela se isolou com ele na esperança de que ele nunca sequer soubesse da existência dos cavaleiros. Era amor, mas também era apego. Só que o Percival acabou encontrando 2 cavaleiros e isso despertou um chamado dentro dele. E apesar de todos os protestos da mãe, ele foi embora para iniciar a jornada que transformou ele em Sir Percival. Ele não agiu assim porque ele não amava a mãe, mas porque ele sabia que ficar significava nunca virar quem ele nasceu para ser. E a mensagem aqui é bem simples. Quando os pais não deixam o filho partir, isso nem sempre é maldade, é medo. E quando o filho obedece esse medo, acontece uma tragédia dupla. Ele não vive a própria vida e os pais nunca atravessam o desapego que também faz parte da jornada deles. Toda jornada heróica exige uma travessia do limiar. Aquele momento que o personagem atravessa a porta entre o mundo que ele já conhece e um mundo novo, desconhecido, cheio de desafios, mas também repleto de recompensas. Foi assim com Percival, quando ele saiu da casa da mãe para se tornar cavaleiro, com Bilbo Bolseiro, quando ele deixou o condado para ajudar os anões, com Adão e Eva, quando eles foram expulsos do paraíso e obrigados a assumirem responsabilidade pela própria existência. Às vezes, é preciso deixar o paraíso para você poder amadurecer, aceitar a ansiedade da liberdade para que, com o tempo, ela vire propósito. Eu mesmo fui morar sozinho aos 30 anos e eu amadureci mais em um único ano dessa experiência do que em 3 décadas de vida. Então, a pergunta final não é se sair da casa dos pais é confortável. Não é, ponto. A pergunta é, qual o preço de permanecer onde você está e qual o preço de ir embora? E mais uma coisa, que tipo de pessoa que você pode se tornar quando não tem mais ninguém segurando a sua mão? Porque a porta já existe, o chamado já aconteceu e a vida está esperando você atravessar. Então, respira fundo, dá o primeiro passo e começa a viver sua própria saga, de verdade. Grande abraço e reescreve sua história.